Olá, gente, como vocês estão? Eu sou Yane Trócoli, fotógrafa retratista, e antes de começar aqui o vídeo eu quero pedir para você se inscrever no canal aqui, @Yane Trócoli, e também lá no Instagram para não perder nenhum conteúdo. Ter flexibilidade, liberdade e faturamento são apenas alguns dos benefícios de ser fotógrafa retratista. No vídeo passado falamos o que você precisa aprender, a primeira etapa para você se tornar uma retratista. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a segunda e mais importante: edição. A edição fotográfica já é uma técnica usada há muitos e muitos anos, desde o século XIX, que já se manipulavam as imagens. Era diferente, né? Porque hoje a gente tem um manipulamento digital que é muito tranquilo, a gente faz da onde a gente quiser, tem aplicativos e a gente não precisa ter tanto trabalho quanto os antigos tinham, que eles ficavam colocando e tirando ali daquele líquido para poder fazer melhoramento de textura de pele, maquiagem, enfim. Um exemplo muito famoso dessa manipulação fotográfica foi do presidente Lincoln, que botaram o rosto dele, a cabeça dele em um outro corpo para transmitir mais autoridade. Então técnicas de pincel, contraste, retoques, recortes e colagens eram muito comuns antigamente. E hoje a gente usa muito a limpeza de pele, o aprimoramento de nitidez. O que a gente usa hoje em dia é diferente do que era no passado, mas a gente continua retocando as imagens para poder entregar um resultado melhor. Eu já falei em outros vídeos, aliás, no vídeo do Ferramentas Adobe, como ganhar 5 mil reais com Adobe, com ferramentas da Adobe, quais são as ferramentas que eu utilizo, que não são as únicas no mercado, mas que são as que eu utilizo e que, inclusive, com inteligência artificial, meu trabalho está muito acelerado. As ferramentas que eu uso são o Photoshop e o Lightroom, tô doida, que são o que você consegue adquirir o pacote mensal na Adobe desses dois programas e você consegue fazer praticamente tudo no termo de fotografia. As ferramentas da Adobe, elas são essenciais para qualquer fotógrafo, principalmente para você que vai ser retratista e que quer entregar um trabalho com precisão, com aprimoramento, uma qualidade superior, tá bom? Bom, o Lightroom hoje, falando especificamente dele, é a ferramenta que eu mais utilizo, porque além de organizar as galerias, ele também é usado para exportar, ele é usado para fazer o tratamento de imagem. Como eu disse, com a inteligência artificial, a utilização dele ficou ainda mais assertiva. Então até o tratamento de pele, hoje, em 2025, já dá para fazer inteiramente no Lightroom. E outro programa que ele que ele amplia muito a possibilidade é o Photoshop. Alguns anos atrás ele era muito utilizado, ainda é, para fazer tratamento de pele, para dar aquela pele. Alguns colocam muito, fica parecendo boneca, né? E outros colocam mais natural, mas que tira todas as imperfeições. Ele era mais preciso. Você consegue também ter mais criatividade, que como ele é um programa mais robusto, você consegue criar coisas. No Lightroom não. O Lightroom você sempre usa o que tem ali na imagem. Você não consegue criar coisas novas, você consegue melhorar aspectos, texturas. Agora, por exemplo, se você quiser colocar uma boca, 3 bocas, uma em cada bochecha, e uma na testa, você consegue fazer isso no Photoshop. É meio bizarro isso que eu falei, mas é só para te mostrar que
No Lightroom você consegue melhorar a aparência da sua boca, deixar ela rosa. Agora no Photoshop você consegue criar bocas novas. Então assim, o leque de criatividade, o leque de ferramentas dentro do Adobe Photoshop, ele é enorme. Ele era muito mais utilizado antes da inteligência artificial. Hoje o Photoshop a gente usa para coisas bem específicas, para retratos que serão usados em aquele negócio grandão de propaganda que tem lá do corretor, do médico, do dentista. Enfim, aí você vai ali para uma edição mais precisa, para tirar cabelinho, talvez ajeitar o rosto ali, talvez até criar alguma coisa. Também para revista, principalmente moda, ele é muito utilizado. Porque, por exemplo, se a modelo ficou com uma coisinha ali do lado de fora, uma etiqueta, enfim, ali no Photoshop a gente usa tem uma precisão muito maior, uma ferramenta de precisão para edição digital. Então, grandes mídias ali de revista utilizam Photoshop ainda recorrentemente. Você, como retratista, vai utilizar mais o Lightroom. Bom, gente, agora vou falar da inteligência artificial. Até vamos entrar aqui numa discussão sobre se ela pode ou não tomar nosso lugar. Eu acredito que não. De alguns tipos de fotógrafos, sim. Fotógrafos que fotografam por fotografar, que não interpretam histórias, que não contam histórias com o seu olhar, provavelmente sim. Fotógrafos que só são tiradores de foto, com certeza. Mas para quem é retratista, não tem erro. O mercado sempre vai precisar de pessoas se vendo como autênticas. Uma vez eu vi muito interessante que falaram que utilizar a foto de perfil ou, enfim, fazer ensaio fotográfico de IA é a mesma coisa de usar uma bolsa de grife falsificada. Provavelmente a maioria das pessoas nem vai notar, mas você sabe que está usando uma coisa falsa. E só isso já vai dizer bastante coisa sobre você. Então, eu acho que esse é o pensamento que vai guiar, porque a IA, o ensaio, né, de inteligência artificial, ele deixa as pessoas muito perfeitas, muito fora da normalidade. Ok, a gente gosta de se sentir mais bonita, a IA faz isso, só que ela tira a sua identidade, tira a sua história, tira... E, enfim, eu já estou aqui filosofando, mas o que eu quero dizer é não seremos trocados por inteligência artificial desde que usamos nossa interpretação humana, nosso olhar, tudo que a gente pode trazer de arcabouço, sem tecnologia, de escutar, que a gente puder trazer para a fotografia, sim, ele vai ficar. E a inteligência artificial é amiga, tá? Ela ajuda muito no fluxo de trabalho, ela ajuda muito nessas edições, ela ajuda muito com ideias, ela ajuda com organização, tudo isso dentro do fluxo de edição. Então, a gente vai usar muito inteligência artificial. Eu acho que esse tema a gente vai falar bastante ainda, inclusive se vocês quiserem que a gente faça um vídeo só sobre inteligência artificial, comenta aí que eu faço, hein? Hoje, nossa aula foi curtinha, foi sobre edição fotográfica. Edição fotográfica é você fazer manipulações com ferramentas digitais hoje em dia, né? Para tornar uma foto, um retrato, mais perfeito. No sentido que, por exemplo, se uma pessoa está com uma espinha na ponta do nariz e aquela espinha é uma coisa temporária que estava ali só durante o ensaio, a gente remove essa espinha e a pessoa vai ficar mais
bonita, mais perfeita nas fotos. Então, ou às vezes a pessoa tá... É até engraçado falar isso, mas já aconteceu comigo. A pessoa tá fazendo tratamento dentário e ela tá sem os dentes. Acho que era só esse aqui. E aí quando sorria ficava banguela. O que que eu fiz? Fiz dentes, porque era algo temporário. E então assim, a edição ela tem a ver com entregar o melhor trabalho que você pode entregar. Então às vezes fica 4 fios de cabelo aqui atrapalhando a sua foto, às vezes está incomodando. Ou então a blusa é assim, oversize, e aí ficou assim, aí você vai lá e arruma. Então, ou tá cheio de pelo de gato. Então você vai entregar o melhor trabalho utilizando a edição, tá bom? Então, hoje a gente falou sobre o Lightroom e sobre o Photoshop, que são ferramentas da Adobe maravilhosas, que realmente fazem parte da rotina de qualquer fotógrafo. Hoje a gente utiliza muito mais o Lightroom, porque ele organiza, ele classifica, ele ajuda em fazer tratamento de pele. Com inteligência artificial ele ficou mais preciso e, enfim, é uma ferramenta que não tem como a gente não usar. Tem outras no mercado, mas não são do pacote Adobe. Eu não usei, mas eu sei que existem. Hoje estou falando sobre a minha história, sobre quem me fez chegar onde eu cheguei. Com certeza foram as horas e horas e horas sentadas tratando foto aqui. Tá até desligado meu computador para não dar barulho no microfone. Mas é isso aqui. Como é que a gente edita? A gente liga o computador, usa canetinha e vai embora. Mas isso mais pra frente eu falo. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Era isso, sobre essas ferramentas. Claro, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, a gente se aprofunda. Não deixe de seguir o canal, tanto no YouTube quanto lá no Instagram, @IaneTrócoli. E é isso. Comentem, curtam, compartilhem. Se você conhece aquela mamãe que ia gostar muito de mudar a vida dela, de sair daquele trabalho de 10 horas fora, manda pra ela. Tchau.